Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 3 fases da Igreja Católica Apostólica Romana. Você já ouviu falar nisso? Nas 3 fases da nossa Igreja? O Catecismo da Igreja Católica, no número 954, nos mostra um pouco sobre este tema tão importante e que muitas pessoas ainda não conhecem. A nossa Igreja, ela tem 3 fases, 3 estados: a Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja triunfante. Então, eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso, sobre esses 3 estados da nossa Igreja. Bom, o primeiro deles é a Igreja militante. O que significa Igreja militante? Militante nada mais é do que aqueles que lutam. É a nossa igreja atual, a igreja que nós vivos, que estamos aqui na Terra, estamos vivendo. Então, a igreja militante, militar vem de lutar. São aquelas pessoas que estão ainda aqui na Terra vivendo e lutando. Mas lutando contra o quê? Contra o que a gente luta? A gente luta contra o pecado, a gente luta contra as coisas deste mundo, contra as situações que tentam nos afastar de Deus. E tudo isso nos afastam da presença de Deus. Então, a igreja militante nada mais é aquela, meus irmãos, que está ainda aqui na Terra, como eu, como você, lutando por uma vida de santidade, lutando por uma vida mais próxima de Deus. Somos nós que estamos aqui, então, lutando para conseguir um dia alcançar o céu, que eu já vou entrar lá. Então, a igreja militante somos nós, tá bom? Depois disso, vem a igreja padecente. O que seria esse estado da nossa igreja, igreja padecente? São aquelas pessoas que já faleceram, que já estão nesta igreja, padecendo. O que significa isso? Elas estão sendo purificadas, ou seja, elas não morreram em estado pleno de graça. Elas morreram em pecado. Pecado não nos leva ao céu. Para isso a gente precisa então nos purificar no purgatório, tá bom? Então, a igreja padecente nada mais é do que o purgatório, onde aquelas almas que não morreram em estado pleno de graça, não morreram em santidade, elas estão ali por um tempo, diferente daquelas almas que estão no inferno, aquelas almas que estão completamente distante de Deus. Elas romperam com Deus e foram para o inferno. No caso dessas almas, elas morreram sim em pecado, mas elas estão ali para se arrepender, para se purificar e um dia sim alcançar o céu. Por isso que é tão importante a igreja militante, que somos nós, eu e você, rezarmos para essas almas que estão ali se purificando. Então, por isso que é muito importante a gente oferecer, através da Santa Missa, oferecer esse sacrifício tão lindo de Jesus ali no altar para essas pessoas. Por isso, então, que na missa, quando você chega na missa, na sua paróquia, tem ali uma pessoa responsável para colocar o nome das pessoas ali no santo altar, no santo sacrifício. Então, é muito importante você celebrar a missa para aquelas pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que você conhece, tá bom? Porque às vezes essa pessoa não morreu em estado pleno de graça e está no purgatório. Por isso que é tão importante, então, a gente oferecer uma santa missa para essas pessoas que já morreram, que a gente ama. E também é muito importante a gente ir ao cemitério e rezar por aquelas almas, por aquelas pessoas que estão nessa igreja padecente. Ali no cemitério a gente pode levar água benta, pode abençoar ali os túmulos, pode rezar, pode oferecer ali várias orações. O Santo Terço é muito importante da gente rezar também por essas almas, principalmente ali no cemitério, que é uma obra de misericórdia. E depois, então, eu venho para o último estado da nossa igreja, que é a igreja triunfante. O que seria essa igreja triunfante? A igreja triunfante nada mais é do que aquelas pessoas que faleceram em estado pleno de graça,
seja através de uma confissão geral, seja através de uma vida de santidade, aquelas pessoas que buscaram realmente viver todo o tempo da vida delas, né? Buscando os sacramentos, buscando a confissão, buscando a comunhão diária, buscando estar mesmo em plenitude com Deus, com Jesus aqui na terra e alcançar sim o céu. São merecedores do céu e estão hoje então nessa igreja, que é a igreja triunfante, onde triunfa o nosso Deus e o nosso amado. Então, nós temos essas 3 igrejas. A igreja militante, que somos nós, que estamos aqui ainda lutando para alcançar o céu. Nós temos também a igreja padecente, como eu expliquei, que são aquelas almas que estão no purgatório purificando, se purificando. E nós temos também a igreja triunfante. São 3 estados da nossa igreja. O que difere uma das outras? Só o local onde cada um está. Por exemplo, a militante aqui na terra, a padecente no purgatório e a triunfante no céu. E o nosso maior desejo é um dia nos encontrarmos todos no céu. Eu gosto de deixar sempre uma partilha da minha vida. Meu esposo faleceu, né? Meu esposo faleceu tem 40 dias. E quando eu dei a notícia para o meu filho, à noite, quando a gente conversava, no primeiro dia de morte, o meu filho de 6 anos, ele me disse o seguinte: mamãe, eu quero muito que Jesus volte depois de amanhã, porque a criança ela não tem dimensão do tempo, né? Mas ele disse: mamãe, eu quero muito que Jesus volte depois de amanhã, porque eu sei que quando Jesus voltar, eu vou encontrar com meu pai. E eu quero dar um abraço bem forte em Jesus e no papai. Uma criança de 6 anos ter essa noção do que é a nossa igreja, né? Saber e acreditar, ter fé que um dia, quando Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com a igreja triunfante. Olha que coisa mais linda. E outra coisa que ele me disse: a gente tem, mamãe, que evitar o pecado. A gente não pode pecar, não pode dar força para o mal. A gente tem que sempre dar força para o bem. Porque se a gente pecar, mamãe, a gente não vai conseguir encontrar Jesus. Então, ele tem essa noção, uma criança de 6 anos, olha que bonito, saber diferenciar. Se a gente estiver em pecado e se a gente morrer, nós vamos ter que nos purificar. E ele me disse isso com as palavrinhas dele. Nós vamos nos purificar para poder um dia alcançar a igreja triunfante, chegar a essa igreja triunfante. Então, que nós possamos pedir a Jesus nesse dia, para que Ele nos molde, para que Ele nos ensine, para que Ele nos dê força aqui enquanto nós estamos vivendo nessa igreja, que é a igreja militante, que é a igreja da luta, que é a igreja do sacrifício, que é a igreja que busca mesmo essa vida de santidade, para que um dia nós podemos chegar a essa graça, né, de nos encontrarmos com Jesus, com Nossa Senhora, com os nossos amigos, os santos, como dizia meu marido, a santaiada toda, que nós possamos ter essa graça de viver em plenitude, em graça lá no céu. Quem não quer chegar no céu, né? O nosso destino é o céu. Nós estamos aqui só peregrinando, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem, para que um dia nós possamos então alcançar verdadeiramente essa igreja que todos querem, que é a igreja triunfante. E se a gente tiver que passar pela igreja padecente, que nós possamos ter pessoas aqui na terra que intercedam por nós, que rezem pela gente, para que a gente possa alcançar também a graça de um dia chegar então nessa igreja que é a igreja triunfante. Espero ter esclarecido, espero ter te ajudado. Peço que você se inscreva no meu canal para que você possa me acompanhar e ter mais informações e oração sobre a Santa Igreja Católica. Deus te abençoe.